Olá, essa é uma aula que nós preparamos para você aprender realmente a criar vídeos que atraem pacientes e não só as curtidas. A gente sabe a importância de ter essas curtidas, mas mais importante do que isso, é a gente ter pacientes que sejam engajados, que sejam o nosso objetivo mesmo e que nos contratem, né? Contratem o seu serviço. E para isso, existem algumas coisas que é importante. Então, por que que essa aula é importante? Não adianta você só ter vídeos bonitos, né, Mari? Não adianta você ter toda a estrutura dele se o conteúdo em si ele não converte. Sim, perfeito. Tanto que o belo ele atrai, ele puxa os olhos, só que se ele for vazio, vai dar 5 segundos, a pessoa vai pular e vai para o próximo. Então, o conteúdo ele tem que ser direcionado. Exato. E hoje o seu paciente ele também te busca no Instagram. Antigamente eles buscavam mais no Google e isso é importante porque eles continuam buscando ali, mas o Google hoje ele é apenas uma ponte que vai te levar até o Instagram. Então ele precisa entender e se conectar com o seu vídeo ali no YouTube, então com os seus conteúdos ali no YouTube. E por isso que é tão importante você saber criar isso. E além disso, o marketing de saúde, ele tem ali regrinhas que são importantes e também você precisa seguir para que não ocorra problemas, principalmente se você é da área médica. E também tem as oportunidades que você pode explorar de forma ilimitada, né? Sim, com certeza. A gente vai trazer para vocês aqui já algumas orientações, logo a seguir, do que não postar ou do que evitar, coisas que às vezes você acha que vai atrair paciente, mas vai gerar pânico nele, vai gerar medo nele de se consultar com você. Então, tem coisas muito importantes que às vezes você não percebe que pode, ao invés de te ajudar, aquele vídeo que você achou que ia bombar, ele pode afastar o paciente de você. Então, a gente já vai conversar mais sobre isso. E quem somos nós para trazer essas orientações para você? Então, eu sou a Marina Líbia, eu atuo na área criativa há 8 anos e empreendo há 5. Tenho 2 empresas, o LB Design, que é um estúdio de marcas especializado em branding, identidade visual, onde eu já atendi mais de 550 clientes, e fundei também a Lemar, que é a nossa agência especialista em marketing médico com a JAI. Exato. E eu sou a Jaiane, sou pós-graduanda em Marketing Business e Innovation pela SPM. Já atuo aqui no mercado há quase 2 anos com a Lemarquet como estrategista de conteúdo mesmo dentro da agência. E a gente começou a segmentar a nossa agência para a área da saúde, porque a gente notou que é muito importante a gente ter uma área focada, porque o conteúdo que você cria para uma área de uma loja de roupa é completamente diferente do conteúdo que você cria para o marketing médico. E a gente viu que cada vez mais essa área da saúde está crescendo e os profissionais eles não conseguem, não sabem como se posicionar. E a partir disso, a gente veio para a área médica para justamente trazer resultados que façam sentido, que aconteçam mesmo, e que realmente tragam ali a evolução, que o profissional ele seja visto, o seu potencial, todo o seu profissionalismo seja visto dentro do Instagram, da rede social, pelo seu paciente. Da mesma forma que na área da saúde a gente tem um médico que atua de forma mais generalista, então que vai fazer a primeira consulta com você, existe o médico especialista. Então, se eu quero fazer um exame do coração, por exemplo, quem que eu vou procurar? O especialista, porque ele sabe daquilo, ele estudou a fundo aquilo e é ele que vai conseguir me ajudar. Então, dentro das outras áreas também não é diferente. Na área do marketing, quando você é generalista, você faz um pouco de tudo, mas você não é aprofundado em nada. Então, vindo realmente para se tornar especialista na área médica, a gente tem mais propriedade para falar para vocês do que funciona, do que não funciona, com base em tudo que a gente já validou com os nossos outros clientes. E a gente trouxe aqui para vocês, então, os 3 maiores erros dos profissionais de saúde no Instagram. E o primeiro deles é algo muito, muito comum, que é só repostar elogios ou fotos de antes e depois sem contexto. Logo a gente já vai falar mais sobre isso. Só que você não pode trazer simplesmente as fotos de antes e depois e não falar nada sobre aquilo, né, Jai? Sim, é muito importante você trazer aquilo ali, explicando o porquê que você fez dessa forma, o como você fez isso. Não conteúdos mais técnicos, que a gente entra ali no segundo erro, que é ficar só preso ali explicando.
com aquelas palavras difíceis que só outro médico vai entender. Então, as fotos de antes e depois, elas precisam ter contexto, explicar de forma educativa mesmo, para pessoas entender o porquê que você tomou aquelas decisões, mas fugir do conteúdo técnico. Então, explicar exatamente com palavras muito complicadas, com termos técnicos que só realmente outro médico entenderia. Então, trazer uma linguagem mais acessível para o seu paciente realmente entender o que você está falando, o que você faz, como você faz. Sim, inclusive até um dos mitos que a gente tem quando a gente fala de posicionamento é: quanto mais difícil, quanto mais elaborado eu falar, mais inteligente eu vou parecer. Só que não. O cliente não vai entender, ele não vai conseguir se conectar com você. Então, você vai falar, por exemplo, de dor de cabeça, e você usa uma palavra super complicada que o paciente nem sabe que aquilo é sobre dor de cabeça. Ele não vai ficar no seu vídeo, porque ele não vai entender. Quem vai ficar é outro profissional, e outro profissional não vai consumir de você. Então, é importante que você fale com uma linguagem mais simples, para que o seu paciente consiga entender e identificar aquilo, consiga se identificar, se conectar com você. E o terceiro ponto, o terceiro erro é postar só por postar. Então, justamente por isso que a gente trouxe essa aula aqui para vocês. Porque quando a gente posta só por postar, você vai estar tendo uma constância ali, só que você pode estar sendo ignorado. Então, você vai trazer conteúdo, ele pode ser bonito, ele pode ser muito bem gravado, ele não vai trazer paciente para sua agenda. Então, não adianta nada, vídeos bonitos, o superficial, ele não gera desejo. Postar por postar e estar presente não significa que você vai ser lembrado pelo paciente quando ele precisar de você. Você precisa saber falar a linguagem dele, você precisa se tornar marcante na mente dele. Isso só é feito através do conteúdo intencional, que é o porquê a gente trouxe essa aula para vocês. Novamente, vídeos apenas bonitos, superficiais, eles são ignorados. Ou você só recebe uma curtida, você até viraliza, mas ninguém contrata você, ninguém vira o seu paciente. Então, você precisa ter uma estratégia por trás daquilo que você está fazendo, e é o que a gente vai te explicar aqui nessa aula. Exato, e agora então entrando de fato no quais conteúdos que eu devo trazer, o que vai funcionar, porque a gente trouxe aqui sobre erros, trouxe o que você não pode fazer, e agora a gente vai trazer realmente o que faz ali o conteúdo funcionar, o que é que vai dar certo mesmo no seu perfil. Então a gente chama de 3 Cs, que seria clareza, conexão e constância. Entrando no primeiro pilar de clareza, você vai trazer conteúdos que mostram o que você faz, para quem é, como isso vai ajudar, e aqui principalmente voltada para o seu público-alvo. Aqui a gente não vai entrar em específico em definições de público-alvo, isso seria um outro conteúdo muito mais aprofundado, né, que a gente precisa ter clareza disso, mas aqui você precisa ter uma base e entender quem é que você atende. São pessoas mais velhas, são pessoas mais novas, se você trabalha com a área da beleza, harmonização facial, por exemplo, você atende mais jovens ou atende mulheres mais maduras? A comunicação que você vai ter para uma e para outra é completamente diferente. Por exemplo, mulheres mais jovens querem parecer mais poderosas, mais fortes. Então, você vai trabalhar uma linguagem, você pode ser mais poderosa, você tem essa força dentro de você, então represente isso na sua imagem. Enquanto mulheres mais maduras querem parecer mais jovens. Então, você traz ali uma comunicação, rejuvenesça, tem uma aparência mais jovem, não pareça que você tem a idade que você tem, e você traz essa comunicação diferenciada. Perfeito. Imagina que, um comentário, imagina que você atende, aí você faz a harmonização facial, e aí o seu público são pessoas mais jovens que estão entrando no mercado de trabalho, em cargos de liderança ou na área do TI, que é predominantemente masculina, e essa mulher, ela quer passar empoderamento, ela quer passar força na imagem dela. E aí você traz para ela, às vezes, um conteúdo que ela vai parecer mais jovem, ela não vai contratar você, ela vai fugir, porque não é aquilo que ela quer. Consequentemente, uma mulher mais madura, você falar para ela que ela vai ter mais força, mais empoderamento, ela quer ser sexy, ela quer voltar ao momento da maior beleza dela, aí dos 20 e pouquinhos anos. Então, a forma como você fala, ele pode atrair, como ele também pode afastar os pacientes. Exato. Então, nesse pilar aqui, você trabalha quem é você, o que você faz, para quem você faz e como você ajuda. No segundo pilar, que é o de conexão,
o seu conteúdo ele precisa ser humano, precisa gerar identificação. Então, a pessoa precisa sentir que você pode resolver um problema dela, uma dor dela. A Mari vai conseguir dizer um pouquinho mais sobre essa conexão também. Ela trabalha muito isso dentro do perfil dela. Uhum, sim, então hoje em dia a gente tem o ChatGPT. ChatGPT, acredito que vocês já conhecem, vocês já ouviram falar, é uma IA, onde a gente manda alguns comandos, a gente pede algumas coisas e ele traz para a gente, por exemplo, um script de um vídeo. Só que ele não tem o fator humano, que a gente trouxe aqui, a conexão. Então ele vai trazer uma coisa tão fria, uma coisa tão genérica, que a pessoa pode pesquisar e ela pode encontrar no Google. Então, quando a gente fala de conexão e o fator humano, é você, é o seu olhar, é as suas experiências. Por que que você acredita que aquilo pode ser feito daquela forma? Por que que você defende tal pilar? E quando você traz isso dentro do seu vídeo, você pode estar explicando ali um conteúdo técnico. Mas quando você traz o fator humano, por que que você acredita naquilo? Por que que você defende aquilo? Isso é pessoal. E isso vai gerar conexão, porque quem também defende e acredita aquilo vai se conectar com você. A gente atrai semelhantes. Então, pessoas que concordam com a gente, que se conectam com a gente, elas vão optar por contratar a gente. Consequentemente, quem não se conecta também vai ser afastado. Isso é posicionamento. Mas quando você não gera essa conexão, você vira um Google ali no meio. O paciente até pode ouvir, pode te acompanhar, mas ele não vai gerar conexão para escolher você e contratar você quando ele precisar. E essa parte também de conexão gera muita diferenciação de outros profissionais. Então, você consegue se destacar, trazendo a sua comunicação. Você é o único. Então, trazendo isso para dentro da sua comunicação, você se diferencia de outros profissionais. Então, às vezes você tem um olhar mais acolhedor, você às vezes tem um olhar um pouco mais sério, e tudo isso faz diferença na forma como o paciente está te buscando. Então, entrando aqui no terceiro pilar, que é a constância. Então, não é impossível você crescer se você não tem frequência, se você não tem consistência, tanto visual quanto de comunicação. Então, tudo isso vai fazer a diferença dentro do teu perfil. Perfeito. Não adianta você postar uma semana e você sumir na outra. O paciente não vai lembrar de você. Você precisa estar ali. Mas eu sei que é difícil, você tem pacientes para atender, você pode ter uma clínica para você tocar. Então, o que a gente recomenda? Como a gente está falando de vídeos, não pare para gravar um vídeo só. Porque isso já demanda de você se arrumar, de você se preparar. Já prepare alguns vídeos, 5, 6, 7, quanto você conseguir, talvez nesse primeiro momento um pouco menos, e conforme você for se desenvolvendo, você já grava mais. Prepare um dia, uma tarde, que você consiga gravar vários. E aí você já tem conteúdos ali gravados para o mês todo. Assim, você não precisa ficar parando toda hora e não vai te demandar tanto no dia a dia, que a gente sabe que a sua rotina pode ser bem corrida. Exato. Entrando agora, então, na parte de quais conteúdos que eu preciso trazer. Como eu vou trazer? Porque geralmente chegam pra gente, não tenho ideia, não sei o que pensar. Então, aqui a gente trouxe alguns pontos que você precisa, que você pode trazer de conteúdo. E o primeiro deles é conteúdo educativo. Então, que ele vai gerar autoridade e vai atrair pacientes. Aqui você ensina, tira uma dúvida, traz ali um ponto que geralmente ali seus pacientes perguntam. Então, você traz nesse conteúdo educativo e mostra como você resolve isso ou o que pode ser feito. E o paciente ele vai gerar identificação com você na hora. Então, aqui a gente trouxe um exemplo. 3 sinais de que sua dor pode ser emocional. Então, a pessoa vai ficar, nossa, o que pode ser esses sinais? Vou ver se eu consigo me identificar com isso. Se ele se identifica, ele entra em contato com você para saber mais sobre isso. Uhum. E é importante nesse conteúdo educativo, novamente, cuidar para você não ser técnico demais. Eu sei que você está ensinando, eu sei que você passou anos da sua vida aprendendo esses termos na especialização, mas para o paciente você tem que educar com uma linguagem simples. E é importante que você sempre rotacione esses tipos de conteúdo. Não dá para você trazer o seu perfil totalmente educativo, só vídeos educativos. A gente vai falar sobre os outros pontos, não dá para trazer conteúdos só de resultados, porque também senão vai virar um feed catálogo. Então, a gente tem esses 4 pilares e você vai encaixando esses tipos de vídeo e você vai mixando ele dentro do seu perfil. Perfeito. Entrando no segundo tipo, que são os conteúdos de bastidores. Isso traz muita confiança.
Então, mostrar o seu consultório, a sua clínica, a sua equipe, um pouco da sua rotina. O seu paciente, ele quer conhecer quem está por trás, quer conhecer, quer se conectar com você, quer ver como que é a rotina ali, para ver se realmente é um lugar que ele se sente seguro mesmo de fazer o procedimento com você. Então, trazer esses conteúdos é muito importante. Entrando no terceiro conteúdo, que é o conteúdo de posicionamento. Aqui entra muito da marca pessoal sua. A gente entende que tem profissionais que têm uma clínica, mas é muito importante trazer o porquê de trás de tudo que está acontecendo. Então, por que que você escolheu a especialidade? Por que que você faz isso? Qual que é a sua filosofia de atendimento? Mari, queres complementar nessa parte também? É muito o que a gente falou antes de conexão. Algo que a gente defende, que a gente acredita, é que cada pessoa, ela é única. Então, se a gente pegar até dois irmãos gêmeos, idênticos visualmente, eles têm personalidades diferentes. E é isso que torna eles únicos. Então, quando você consegue identificar essa sua personalidade, o porquê você é desse jeito, o que você defende, quais são os seus valores, e você traz isso para a sua marca, ela se torna única também, porque não existe ninguém no mundo igual a você. Então, quando você entende isso, você trabalha a sua marca pessoal, você se torna único na mente do seu paciente. Exato. E o último conteúdo é o resultado. O resultado, ele gera muito desejo. Existem alguns pontos que a gente vai conversar no próximo pilar ali, que você tem que ter atenção. Mas é sempre bom trazer o resultado com o seu olhar de profissional. Então, uma explicação do seu ponto de vista, o porquê você fez daquele jeito, quais são os seus diferenciais, e cuidado com as promessas. Então, você não pode prometer resultados, porque cada pessoa, cada paciente é diferente. O resultado, ele vai trazer um olhar de você como profissional. Então, tem profissionais que trabalham mais naturalidade, tem profissionais que trabalham mais volume. Então, tudo isso vai trazer uma visão para o seu paciente de como você trabalha mesmo ali dentro da sua clínica, do seu atendimento, mas sempre trazendo um olhar de profissional com um embasamento, uma explicação do porquê que você está fazendo daquele jeito, porque você fez dessa forma. Perfeito. E, novamente, é importante você rotacionar esses tipos de conteúdo. Conteúdo educativo, conteúdo de bastidor, conteúdo de posicionamento, então, que você defende, e conteúdo de resultados. Digamos que você vai parar para fazer 5 vídeos. Pare para fazer um de cada um, se for possível. Ou vai fazer 8, você já direciona. Então, você vai intercalando esses tipos de conteúdo que você consegue tanto atrair o paciente, novas pessoas para o seu perfil, você consegue gerar conexão e nos resultados você consegue converter ela. Então, é o que a gente dentro do marketing a gente chama de funil. Você consegue passar com o paciente todas as etapas, deixa atrair, conectar e converter. Então, não foque somente em conteúdos educativos, porque senão seu perfil pode se tornar frio demais, nem conteúdos de bastidores ou conteúdos de posicionamento ou resultados demais, senão também vira um perfil vitrine. Intercale nesses formatos, porque isso aqui é um dos pontos principais que vai fazer esse paciente querer agendar com você. E agora a gente entra no próximo pilar do que não postar. Então, pontos que são mais delicados, ou que você até pode postar, ou postar com cuidado, né, Jair? Isso. Então, entrando ali, que nem a gente falou, antes e depois, tem que ter muito cuidado, principalmente se você é da área médica, o CRM ele fica muito em cima com questão de promessa, de resultado, com mostrar aquilo ali, que a pessoa pode alcançar aquilo ali. Sempre tem que trazer uma explicação do porquê que você fez aquilo ali, de como você fez, e de que aquele conteúdo é mais educativo e não necessariamente promessa de resultado. Perfeito. Depois nós temos o segundo ponto de Reels virais genéricos, que não tem nada a ver com a sua atuação. Então, não é porque está todo mundo fazendo dancinha que você precisa fazer dancinha. Não é porque está todo mundo fazendo vídeo apontando que você precisa. Se isso não tem nada a ver com o seu posicionamento, se isso não tem nada a ver com a sua área, você não precisa entrar dentro daquele tema, dentro daquele Reels viral. Porque, tudo bem, isso pode até viralizar, só que quantidade de seguidores ou
ou curtidas naquele vídeo, às vezes pode prejudicar o seu engajamento de você estar com uma imagem mais infantilizada, uma imagem mais de brincadeira, se você aborda um assunto mais sério dentro da sua área, além de também não gerar desejo no paciente fechar com você. Então, o que você quer? Você quer quantidade ou você quer qualidade? É muito melhor você ter poucas pessoas te acompanhando, mas que seja um vídeo muito mais assertivo do que você ter um vídeo viral que traz um monte de gente aleatória para o seu perfil que nem é o seu público-alvo e nunca vai consumir de você. Exato. E aí, trazendo ali um terceiro conteúdo, que são os conteúdos que geram pânico, ou promessa de cura. Promessa de cura a gente já conversou um pouquinho ali em cima, você não pode prometer resultados, isso independente de qualquer área, porque cada paciente é único, cada pessoa vai ter uma estrutura diferente, uma resposta diferente ao procedimento, ao seu serviço. Então, promessa de cura, você não pode promessa de cura, de resultado, você não pode trazer dentro do seu conteúdo. E resultados que geram pânico, você tem que abordar, principalmente, por exemplo, se você é uma fono, trabalha com disfagia, você tem que cuidar com os temas que você traz, para não gerar realmente receio, assustar. Então, se você trabalha ali com problemas de deglutição, se você comer carne, você pode engasgar e morrer. Esse tipo de conteúdo, às vezes, causa ali um pouquinho de aflição, de pânico. Então, evitar esses conteúdos muito intensos, assim, que podem gerar um pouco de medo no seu paciente. Uhum. Porque, novamente, isso vai afastar, ao invés de atrair, isso vai afastar o seu paciente. Isso. E o último pilar, conteúdos com agulhas, sangue ou pele vermelha. Então, se você trabalha, por exemplo, com procedimentos, com agulhas, com harmonização facial, não grave takes enfiando a agulha no rosto do paciente. A pessoa vai ver aquilo e ela vai fugir. Porque a gente quer o resultado da harmonização facial, a gente quer ficar linda, a gente quer fazer o rosto inteiro. Só que a gente não quer pessoas enfiando agulhas no nosso rosto. E quando a gente vê aquilo, isso dá uma aflição. Na hora a gente sai, além do Instagram também poder barrar o seu conteúdo. O seu perfil ele pode ganhar uma restrição e o perfil deixar de mostrar vídeos para mais pessoas, porque o Instagram entendeu que você poderia estar mostrando alguma coisa ali com sangue, com violência, porque a gente tem uma IA dentro do Instagram que ela lê os seus conteúdos, que ela lê os seus vídeos, e ela pode, talvez, restringir você por talvez não entender do que aquilo se trata direito, por ser uma IA alta margem de falha, mas também vai afastar o seu paciente. Então, evite takes com agulhas, enfiando agulha, takes com sangue, foque mais no resultado. E se você quer trazer, talvez, ali, você fez uma harmonização facial na pessoa, aqui no queixo, no mento, e tá um pouquinho vermelho a área. Use um preset, use um filtro dentro do Lightroom, por exemplo, que é um programa de edição de foto, ou um aplicativo que você pode baixar no seu celular, e pode um filtro que tira aquele vermelhidão da pele. Talvez se você conseguir mexer nos tons, tira um pouco do tom de vermelho, porque aquilo vai ser muito mais atrativo. Eu não quero olhar, por exemplo, para um queixo e ver ele super avermelhado. Aquilo não vai me atrair. Agora, quando eu vejo um queixo, um tom de pele mais normal, isso sim vai me gerar um pouco mais de desejo, um pouco mais de confiança, apesar de eu saber que vai existir agulha naquele procedimento, eu não quero ver aquela agulha sendo enfiada na minha pele. Exato. E caso você não consiga, não saiba mexer em edição ali, às vezes remarque com o paciente, quando ele fazer o retorno, faça essa segunda foto de resultado, que aí a pele ela já vai estar menos sensível, já vai estar mais padronizada mesmo, né? Mas voltou ao normal e você consegue ter um resultado realmente muito lindo, mostrar ali o que você fez ali no paciente. Seguindo, então, agora a gente vai para a parte de, então, como a gente vai se preparar para a gravação. Então, aqui dentro, a gente pode trabalhar com vocês um checklist de pontos importantes para que você já vá preparado para isso. Então, a gente sabe que a gente diz isso por trabalhar com muitos clientes que não gostam, talvez, tanto de se expor, não gostam tanto de câmera, não gostam tanto de gravar. Então, exige uma preparação anterior, uma preparação mental para você estar pronto naquele dia. Pense com calma em temas que você mais responde ali na sua consulta. Então, o maior ouro vai estar nas pessoas que já consomem de você, que já são seus pacientes. Que dúvidas eles te trazem? Que receios eles têm antes de fazer um procedimento? Será que vai ficar natural? Será que não vai ficar? Depois de eu fazer esse procedimento, eu posso ir para academia? Eu posso fazer tal coisa?
Pare e ouça com atenção o que as pessoas que já estão sentando no seu consultório estão te perguntando, porque isso vai te dar um conteúdo rico. Você não vai ter um achismo, você não vai tirar do Google, do ChatGPT. É os seus pacientes que estão te falando aquilo. Então, você consegue trazer um conteúdo muito mais direcionado. Pare e analise isso. Pense no que as pessoas estão te perguntando dentro do seu consultório. Isso, e é bem interessante, se caso você não tenha muitos pacientes ou você nunca fez essas perguntas para ele, você pode fazer isso dentro do teu próprio Stories. Então, traz ali uma caixinha de perguntas, perguntando quais são as principais dúvidas que você tem sobre procedimento X, sobre o serviço X. O que você gostaria de saber sobre tal coisa? Ou, às vezes, se você vê que não tem tanto engajamento dentro do seu perfil, faz uma enquete. Então, o que você gostaria de saber? Bota 4 opções ali para a pessoa, e as que mais elas votarem, você já meio que tem uma noção de que é a principal dúvida que eles têm. Então, trazer esses conteúdos vai fazer a conexão que a gente sempre está falando aqui, porque é uma dúvida recorrente, é uma dor recorrente, e você já consegue ter ideias para trabalhar de conteúdo. Então, aqui também é importante separar os temas, né, que a Mari trouxe ali, principalmente de perguntas frequentes dos seus pacientes, e você pode escolher assuntos que geram curiosidade e que você também tem autoridade para falar em cima disso. Então, não adianta, às vezes, você escolher um tema que você não tem noção nenhuma, você não sabe, às vezes pode acabar trazendo uma informação incorreta. Então, sempre busque conteúdos que realmente você saiba, que são curiosidades ali, que despertem a vontade de o seu paciente saber sobre aquilo. Também pense ali, então, qual que é o objetivo desse vídeo? O seu objetivo, ele serve para quê? Você quer informar? Você quer conectar? Quer atrair? O que você quer com esse vídeo? Qual que é o sentido dele, né, Mari? Tanto que a gente falou isso para vocês lá no início. Não adianta postar por postar. Se você está só fazendo conteúdos aleatórios, isso não vai atrair pacientes. Qual o seu objetivo com aquele vídeo? Quando você sentar para preparar o seu roteiro, pense, eu vou trazer esse conteúdo aqui de informação porque eu quero atrair as pessoas que acham que o mito tal está certo. Então, eu vou trazer uma informação correta. Eu vou trazer esse conteúdo aqui de posicionamento porque eu quero gerar conexão com quem me segue, mostrando meu ponto de vista. Eu vou mostrar esse resultado porque o meu objetivo aqui é vender, é fazer uma chamada no final para a pessoa vir se consultar comigo. Então, pense o que você quer, qual é o seu objetivo final com aquele vídeo. E se você é do Clube Hub, por que já não aproveitar para fazer o vídeo da TV, que fica ali na recepção? Separe ali um dos vídeos que você já tem planejado, para justamente ser bem intencional, trazer sobre você, sobre os seus procedimentos, sobre a sua autoridade mesmo, os seus resultados. Então, prepare um desses vídeos para justamente te apresentar e ficar rodando ali na recepção. Perfeito. Tanto que agora no próximo pilar a gente vai falar como fazer a construção desse vídeo, mas é importante que você sempre comece, então, com um gancho de dor ou uma dúvida comum. Os primeiros segundos do vídeo, eles são os mais importantes. Se você começa o vídeo falando, oi, gente, tudo bem? Eu sou a doutora... Já pulou, já foi embora. Já... É muito rápido, né? Ou se você começa... não, os primeiros segundos você tem que ser direta, na lata, falar aquilo que pega a pessoa ali de surpresa, uma dor que ela tem. Então, você sente dor de cabeça constante e já tentou de tudo? Isso é uma dúvida comum. Isso você já pega a pessoa e, eu sinto dor de cabeça. Aí a pessoa para assistir o vídeo. Então, evite começar com coisas muito genéricas, se apresentando, depois você se apresenta. Comece com uma frase chamativa. Os primeiros segundos são os mais importantes. Depois que você fez esse gancho inicial dos primeiros 3 segundos, você vai vir, então, para a explicação simples e objetiva daquele conteúdo. Então, pode ser relacionado ao seu sorriso, essa dor de cabeça, e eu vou te explicar o porquê. E aí você descreve ali, novamente, sem ser muito técnico, sem palavras muito difíceis, mas você traz aquele conteúdo, você agrega para a pessoa. Então, tão importante quanto chamar a atenção dela é você entregar o que você prometeu lá no início. E aí, depois de você ter ali
já desenvolvido aquele conteúdo com a pessoa, você finaliza com um convite, com uma orientação, que a gente falou lá antes sobre o objetivo. Então, se o meu objetivo é conectar, eu vou fazer um convite no final para a pessoa comentar, se ela também pensa desse jeito. Se o meu objetivo é converter, lá no final eu vou fazer um convite para a pessoa clicar no link da bio e me chamar no WhatsApp. Então, percebe como tudo está conectado. Eu começo com um gancho, eu explico aquilo e eu finalizo todo o conteúdo, ele tem que ter um convite ou uma orientação no final, de acordo com o objetivo que você pensou. Então, um exemplo que a gente trouxe aqui. Se esse for o seu caso, da dor de cabeça, procure um dentista especializado e não ignore esses sintomas. Então, perceba como a gente está trazendo aqui de uma forma bem clara e bem objetiva. E é importante a gente também falar sobre orientação de comentários ou de envios. Então, quando você pede para alguém comentar, evite pedir isso de uma forma muito aberta ou de uma forma muito genérica. Se você também sentir isso, comente aqui embaixo. Você dá tanta abertura para a pessoa comentar que ela não vai comentar. Então, peça para ela comentar uma coisa específica. Você já sentiu essa dor de cabeça e você achou que era por conta de não beber água? Comente aqui, dente, que eu vou fazer tal coisa, que eu vou chamar você para a gente conversar. Percebe como é muito mais específico? Ou a CTA no final, orientação de envio. Se você tem uma amiga que vive pedindo para você remédio para dor de cabeça, envie esse conteúdo para ela. Percebe como é muito mais específico do que você falar, envie esse conteúdo para alguém que precisa? Quando você é específico, assertivo, as pessoas tendem a seguir aquilo que você pediu, porque se você dá muitas opções ou faz uma CTA muito aberta, a pessoa fica com tantas opções que ela trava e não faz nada. Exato, Mari. Acho que eu nem preciso complementar nessa parte, a Mari já trouxe tudo que é importante. Então, a gente está quase chegando no final agora. Então, o conteúdo certo, ele vai atrair o paciente certo. E para isso, você não precisa ser visto por milhares de pessoas, por muitos seguidores, ter milhares de seguidores. Você só precisa ser visto mesmo para quem quer ter, quem precisa ali da sua especialidade, quem quer ter uma consulta com você, quem precisa da sua solução. E isso começa ali com o conteúdo que ele informa, que ele conecta, que ele posiciona. O visual é importante, com certeza, mas o conteúdo é tão importante quanto, porque é ele que vai fazer a pessoa querer se consultar com você, estar ali, receber o seu atendimento. Então, perdão. Perfeito, eu espero que essa aula tenha feito sentido para você, que você consiga realmente aplicar isso que a gente trouxe, porque você já sabe o que você precisa falar, você domina o que você faz, você sabe o que você faz para você atender os seus pacientes. Então, você só precisa organizar esses tipos de conteúdo, como a gente falou para vocês antes, dos 4 formatos, de resultados, de posicionamento. Você senta, você pensa sobre isso, e venha com essas ideias organizadas para você gravar. Então, venha de forma intencional. Prepare esses conteúdos antes, porque a câmera vai registrar a autoridade que você já tem. E se você, apesar de toda essa orientação que a gente trouxe, você ainda tem alguma dúvida de como montar esses roteiros, ou você não tem tempo e você precisa de um direcionamento ainda mais assertivo, a gente tem esse serviço também de estratégia dentro da agência, onde a gente senta com você, a gente mapeia com você todo o seu público-alvo, todo o seu posicionamento, a gente faz um onboarding realmente bem aprofundado e a gente cria essas estratégias para você, a gente define os temas, a gente cria as copies, que é os textos para você somente sentar e gravar. Então, a gente também tem essa possibilidade aqui dentro da Lemarquet. Perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha feito muito sentido para vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo, fale com a gente no WhatsApp, no Instagram.